Mundo Feminino está imperdível. Confira só o que teremos hoje. Adoção, um ato de amor que muda a história e transforma vidas. A micropigmentação realça a sobrancelha e eleva a autoestima das mulheres. Você tem alguma dúvida sobre os açúcares? Tire todas elas num quadro saúde com o Dr. Evaldo Batista. Junho, mês dos namorados, que tal ideias para surpreender quem você ama? E tem até pedido de casamento. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mundo Feminino. É muito bom ter a sua companhia. E vamos iniciar um programa com um bate-papo sobre adoção, que é um ato de amor lindíssimo. Confere. E se vamos falar de adoção, nada melhor do que contar a história de uma família. E é por isso que nós vamos falar da história da Karina, de 25 anos, filha da Dona Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus, como foi que a Karina, há 25 anos, chegou na sua casa? Uma história muito engraçada. Era 11h30 da noite quando uma senhora ligou para mim, perguntando se eu não queria criar uma criancinha que estava em poder dela. Aí, como eu estava só, meu esposo não estava, eu fiquei em dúvida, sem querer dar resposta para ela, porque há uns 3 meses atrás eu tinha tido um aborto, aliás, o segundo aborto já. Aí ela disse, não senhora, é porque eu estou com essa criança aqui, a mãe não quer, a avó não quer, porque já tem um neto de 1 ano, e a criança está aqui comigo, eu não tenho mais como esperar. Eu digo, pois traga. E aí já fui tratar de fazer a lista de recém-nascido, né? Berço, mamadeira, banheira, fraldas, essas coisas tudo. Aí meu esposo chega, que ele estava de plantão, chegou 00h30, quando ele olhou a lista, perguntou se nós ia doar para quem aqueles objetos. Eu digo, não, é para uma filha nossa. Disse, como nossa? Não, é porque amanhã de manhã a gente vai receber um bebê, uma garotinha de 3 dias de nascida. Mas você disse que queria, sem combinar comigo. Eu digo, você não estava aqui, a mulher estava apressada. Aí ele não brigou também, mas também não disse sim, nem que não. De manhãzinha nós fomos até o encontro dessa senhora e a senhora me entregou esse bebê com 3 dias de nascida. Levei para casa. Cheguei, botei em cima da cama, os meninos ouviram o choro, os outros 3 filhos. Ouviram o choro, quando chegaram lá que viram a bebezinha esparramada chorando, perguntaram de quem é essa criança. Eu digo, é nossa, é sua irmãzinha. A senhora vai ficar com ela? Me lembro da pequenininha, de 10 anos, apontando o dedinho, porque ela era bem lourinha, ela bem moreninha, né? Aí eu digo, vamos sim, é sua irmãzinha. Olharam os 3 um para o outro e saíram para o quarto de volta, com ciúmes, eu acho. Eu sei que da tarde nós já fomos fazer compra e já tratamos de arrumar ela. Com 3 dias meu esposo já registrou, nós levamos no médico. E lá a médica perguntou quantos anos a minha caçula tinha. Eu digo, 10 anos. Você quer experimentar amamentar essa criança? Eu digo, como doutora, faz 10 anos, a minha caçula tem 10 anos. Não, mas se você tiver paciência, você vai conseguir amamentar essa bebê tanto quanto os que você deu à luz. E assim fiz, né? Que deu certo. Karina mamou do jeito que os outros que eu dei à luz mamaram 7 ou 8 meses, a Karina mamou do mesmo jeito. Tá aqui minha filha linda, a bênção divina, que só me traz alegrias. Uma das coisas melhor que eu já fiz na minha vida foi ter ficado com Karina. Dona Jesus, e como foi o crescimento dela e a chegada do momento de dizer que ela era uma filha do coração? Olha assim, eu e meu esposo, nós tínhamos combinado de, aos 7 anos, chamar ela para conversar e contar a história, né, dela. Só que uma vizinha, não sei o que ela pensou, nem o que ela queria com isso. Aos 3 anos, a vizinha contou para a Karina que a Karina não era nossa filha de verdade, era filha adotiva. E a criança, a gente notou que a criança começou a ficar rebelde. E nós não sabia, porque ela não contou nada para nós, até então, que a vizinha tinha contado isso para ela.
E aí um dia ela contou para a costureira, que nós tínhamos um ateliê, ela contou para a costureira que ela não era nossa filha de verdade. Aí a costureira já sabia da história, mas perguntou, e quem te contou isso? Aí ela contou que foi a vizinha fulana de tal lá. Aí foi que nós fomos conversar com ela, abrimos todo o jogo, mas que não fazia nenhuma diferença se era filha biológica ou não, o amor era o mesmo, eu acho que até mais, né? Porque os outros já estavam crescidos. E assim, ela ainda ficou com essa rebeldia até os 12, 14 anos. Mas depois ela entendeu, viu que o amor que nós tínhamos pelos outros, os outros 3, os outros biológicos, era o mesmo que a gente tinha por ela e até mais, que eu acabei de falar, né? Porque ela era caçula, todo mundo paparicava, os outros meninos era o centro das atenções, era ela. E ficou assim, a princesinha da família. Um presente que Nosso Senhor jogou para nós lá de cima, já desse jeito, bela e linda, boa gente, boa filha, boa amiga. Karina, e como foi depois após crescer, né, e compreendendo tudo isso que estava acontecendo na sua vida, né, saber que você foi acolhida, amada por toda a sua família, qual foi o sentimento? Gratidão, né? Eu tenho muita gratidão. Como a mamãe já falou, pra mim não tem diferença. Eu não consigo nem pensar que eu e meus irmãos somos diferentes em alguma coisa. Não somos iguais, somos filhos da mesma mãe, não do mesmo pai, porque minha mãe casou primeiro e teve um primeiro relacionamento, eu sou filha do segundo. Mas somos irmãos, então eu não tenho distinção, não há distinção. Pra mim, somos irmãos e pronto. Então assim, é muita gratidão a Deus, todos os dias realmente, ao acordar eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por Deus ter me dado, a minha família, ter me inserido nesta família, né? Porque eu poderia estar em outra família, eu poderia estar ainda com a minha família de origem, mas não, eu estou nessa. Então eu acredito que tudo na vida tem um propósito, né? E se Deus me colocou nessa família, é porque Ele queria e tinha um propósito não só para mim, mas para os meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai. Então eu acredito que a minha vinda nos trouxe mais união, nos trouxe mais amor. E sempre que eu posso, eu falo muito sobre isso, que eu tenho muito orgulho de ser filha por adoção, né? Nem filha adotiva, a gente chama filha por adoção. Hoje eu faço parte da ONG, né, do CRIA, faço parte do CRIA justamente para ajudar outras famílias, né? Porque tem muitos pais, muitas mães que querem adotar e pais que já adotaram e que não sabem quando vão contar e tem o receio de adotar porque tem meio, né? Por conta de que as pessoas falam que a criança adotiva dá muito trabalho, é muito rebelde, não sei o quê. Então eu tento sempre que eu posso falar sobre a adoção, né? Dizer que não é nada ruim, dizer que é benéfico, tanto para a família quanto para a criança, que todo mundo, se você der oportunidade, se você der carinho, se você der amor, está numa família acolhedora, que, né, que dê aquele afago, aquele carinho, aquele amor, a criança não vai ser uma pessoa ruim. Minha família, tudo que podia me dar, me deu. Não digo questão financeira, porque nós nunca fomos pessoas ricas, mas tudo que poderia me dar de exemplo, meus irmãos, minha mãe, ela batalhou a vida toda para cuidar dos meus irmãos. Então, qual é o exemplo que eu tenho? É de mãe guerreira, de mãe que batalha. Então, hoje eu faço tudo que eu faço trabalhando, me esforçando, é para dar orgulho para os meus irmãos, orgulho para os meus pais. Então, sempre que eu posso, eu bato no peito e digo, eu tenho orgulho de ser filha por adoção. Você já notou que uma sobrancelha bem feita destaca o rosto? O Mundo Feminino hoje vai falar sobre micropigmentação. O Mundo Feminino veio conhecer de perto um pouco mais sobre a micropigmentação. Para nos explicar melhor sobre esse assunto, estou aqui com a Ana Paula, seja bem-vinda. Ana Paula, muitas mulheres não sabem direito o que é a micropigmentação. Explica um pouco. Na verdade, a micropigmentação é inserir um pigmento na pele e em forma de fios. Eu desenho como se fosse fios para ficar mais natural e ela tem uma duração bem maior do que rena, do que alguns procedimentos que algumas mulheres fazem, né? E assim elas têm uma independência maior na hora de sair, na hora da maquiagem. E o que muitas têm dúvida é se o procedimento dói. E o procedimento é 100% indolor, eu vou fazer aqui para vocês verem. E não tem por que não fazer, né? Você fica independente da sombra e do lápis e sem dor. Qual a diferença entre a micropigmentação e a tatuagem?
Na verdade, a tatuagem ela é feita numa camada da pele bem mais profunda, que não tem troca celular e assim ela não sai, ela é permanente realmente. E a micropigmentação ela é mais superficial, então com o tempo e com a troca de células ela vai clareando até ela sumir. Todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer, a não ser as pessoas com diabetes com taxa alterada, as grávidas e as lactantes. Nesse momento, esse período de amamentação, é bom esperar terminar. Existem vários procedimentos da micropigmentação. Quais são eles? Na verdade, o que muda é o tipo da máquina, que pode ser mudado, e o tipo do fio ou da pintura que é feita. São as coisas que diferenciam os nomes, que é microblend, micropigmentação e muitos outros nomes que profissionais dão para suas técnicas. E se uma pessoa faz a micropigmentação e se arrepende? Existem muitos. A gente trabalha com a despigmentação ultrassônica, que é uma máquina de jato de plasma, que ela remove a micropigmentação e também tatuagem. E existe a despigmentação química, que a gente também trabalha com ela, que é utilizado o ácido e a mesma máquina que é feita a micropigmentação. Agora, Ana Paula, eu quero que você me mostre na prática como faz uma micropigmentação. Eu estou fazendo design, estou marcando como eu quero o formato dela. Eu escuto a opinião da cliente e uso o formato do rosto dela, o olho e a simetria do rosto dela para fazer esse desenho. Dura em média quanto tempo? Para fazer o procedimento dura mais ou menos 1 hora, 30 minutos com anestésico e 30 minutos para fazer os fios. Queria agradecer sua presença, Ana Paula. Seja sempre muito bem-vinda ao Mundo Feminino. E você, Bianca, espero que você fique muito mais bonita ainda, viu? E continuamos com mais Mundo Feminino. E agora o Mundo Feminino vai para um rápido intervalo. Nos acompanhe nas redes sociais. Até já! Estamos de volta com mais Mundo Feminino. Agora confira o quadro Saúde com a Clícia Maria e Dr. Evaldo Batista. No quadro Saúde de hoje, nós falaremos de um item que está sempre presente na nossa alimentação, o açúcar. Você sabia que existem diversos tipos de açúcares? Para nos explicar melhor sobre esse assunto, conversa agora com o Dr. Evaldo Batista. Seja bem-vindo. Obrigado, Clícia. Nós colocamos aqui, para vocês entenderem, vários tipos de açúcares que existem no mercado. Existem muitos outros, mas esses são os principais. Esse aqui seria o açúcar mascavo, demerara, açúcar cristal, açúcar refinado e o açúcar de coco. Todos eles têm a mesma finalidade, seria adoçar os alimentos. E todos eles são adoçantes naturais. Existem também alguns adoçantes que são adoçantes artificiais. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de açúcares que nós podemos adoçar a nossa dieta. Desses tipos de açúcar, esse aqui, que é o açúcar mascavo, qual é a diferença dele para os outros? Ele não tem nenhum produto químico que vá trabalhar esse açúcar para que ele possa ficar mais refinado. E ele também, por não ter nenhum aditivo químico, ele mantém as suas características, as suas propriedades. Ele mantém mais de 50 tipos de minerais, além das vitaminas que é próprio do açúcar, da cana-de-açúcar. Quando você faz um tratamento, um refinamento menor nesse açúcar mascavo, mas sem usar aditivo químico, ele se transforma no açúcar demerara, que mantém as mesmas propriedades de adoçar, eles mantêm os sais minerais, mantêm as vitaminas, porém ele fica um pouco mais claro do que o açúcar mascavo. Quando esse açúcar
da cana-de-açúcar, eles têm uma quantidade enorme de aditivos químicos e ele é refinado, ele passa a ser esse tipo de açúcar, que é o açúcar que nós mais conhecemos no nosso dia a dia, que é o chamado açúcar cristal, que é o que você tem normalmente na mesa de 99% das famílias brasileiras, ele usa açúcar cristal. E ele, exatamente porque ele foi refinado e porque ele recebe aditivo químico, que ele tem essa coloração. E quando você pega esse açúcar cristal e você refina mais, né, para ficar com um grânulo menor, você tem esse açúcar, o açúcar bem refinado, que ele é mais usado na parte de confeitaria, porque ele é um açúcar bem fininho que é usado para fazer aqueles docinhos. Então, esses 4 açúcares aqui, o açúcar mascavo, demerara, cristal e açúcar refinado, eles são oriundos da cana-de-açúcar. Esse outro açúcar aqui, embora também seja um açúcar com propriedades adoçantes, ele é feito da flor do coco. Então ele não é originário da cana-de-açúcar, mas sim do coco. Então todos eles são usados para adoçar os alimentos. Cada um com suas propriedades, com suas vantagens e suas desvantagens. E dentre esses açúcares, quais é o mais saudável para o nosso corpo? Olha, se eu fosse escolher desse daqui, eu escolheria 2, tá? Um seria o açúcar mascavo, porque ele praticamente mantém todos os minerais, mantém todas as vitaminas, e ele tem o que a gente chama de baixo índice glicêmico, que esse índice glicêmico que é o grande vilão do açúcar. Quando você ingere açúcar, esse açúcar vai ser absorvido e vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue, chamada de glicemia. Quanto mais rápido isso acontece, entre a ingestão do açúcar e aumentar a glicemia, nós dissemos que esse açúcar ele tem um alto índice glicêmico. Quando aumenta a quantidade de açúcar, aumenta a produção de insulina. E a produção de insulina aumentada vai levar um envelhecimento orgânico, vai levar uma série de patologias que o organismo começa a adoecer por causa da hiperinsulinemia. Então, esse açúcar mascavo, como ele tem um baixo índice glicêmico, ele é o mais utilizado para que você possa consumir açúcar sem os malefícios que o açúcar pode causar. Dos 5 açúcares apresentados, o que tem menor índice glicêmico é o açúcar de coco. Ele chega a ser a metade do açúcar mascavo. Então você pode ingerir o açúcar de coco, que ele vai fazer muito menos mal do que qualquer outro tipo de açúcar. Agora, qual o problema desse açúcar de coco ou desse açúcar mascavo? O açúcar mascavo, como não é açúcar refinado, ele ainda mantém aquele gosto da cana, aquele gosto da rapadura. Então, se a pessoa não tiver esse hábito de comer cana, ele vai sentir um gosto um pouquinho diferente, porque ele mantém o gosto da cana. E pela coloração dele, se é uma coloração mais escura, às vezes ele altera a cor. Por exemplo, você vai fazer um suco de caju e você usa o açúcar cristal, ele mantém mais ou menos aquela cor amarela clara do caju. Mas se você usa o açúcar mascavo, ele vai dar uma coloração mais escura. Então as pessoas acham que, pela essa coloração mais escura, o suco não fica mais saboroso. Então tem esses 2 problemas. Ele mantém ainda aquele gostinho da cana-de-açúcar e ele escurece o que você vai adoçar pela coloração dele. A mesma coisa acontece também com açúcar de coco. Pela coloração também ele escurece e também, como ele é feito de coco, ele deixa lá no fundo aquele sabor de coco, que foi exatamente a flor que ele foi retirado para ser feito esse açúcar para você adoçar. Fora esses 2, você tem o quê? O segundo indicado, seria o açúcar demerara. Ele tem mais ou menos as mesmas propriedades do açúcar de coco, do açúcar mascavo, porém, ele sofreu um processo de clareamento que não tirou dele nem as vitaminas nem os sais minerais. Então, ele é tão bom quanto o açúcar mascavo, mas ele não escurece tanto quanto o açúcar mascavo. E também não mantém aquele sabor da cana-de-açúcar. E, doutor Evaldo, qual a quantidade de açúcar indicada por dia? 0. A quantidade de açúcar diária, se você quer ter uma alimentação saudável, quer viver mais e melhor, você tem que zerar a quantidade de açúcar. Agora, isso é desafiante, né? Porque se você observar, há 100 anos atrás, a quantidade de açúcar que os indivíduos ingeriam por ano era de 15 quilos. Ou seja, em 1918, na época da Primeira Grande Guerra Mundial, a quantidade de açúcar que os indivíduos ingeriam por ano era de 15 quilos. Hoje, essa ingestão de açúcar por ano passa de 180 quilos. Então, houve um aumento exagerado do consumo de açúcar.
E esse açúcar, ele causa uma dependência, ele causa um vício. Por isso que é difícil as pessoas deixarem de comer açúcar. Então, o ideal seria exatamente isso, 0 de açúcar. Agora, você não pode fazer isso também da noite para o dia. Você vai fazer um processo lento, onde você vai reduzindo cada vez mais a quantidade de açúcar que você ingere por dia, até você zerar totalmente a quantidade de açúcar. E uma pessoa que quer seguir uma alimentação saudável e quer excluir o açúcar da vida, o que é que ela pode escolher para adoçar os alimentos? Olha, existem os adoçantes naturais, que são esses daqui, o açúcar do coco e o açúcar da cana-de-açúcar. Existem os adoçantes artificiais. Dos adoçantes artificiais, geralmente a gente condena todos. Agora, existe um adoçante natural que você pode usar, que seria o melaço de cana, que você pode usar, que ele é um adoçante natural que você pode usar, que ele vai ter um baixo índice glicêmico. Ou então você pode usar, se você preferir, você pode usar o mel de abelha. Quer dizer, além de adoçar o mel de abelha, ele tem uma quantidade de outros benefícios para o nosso organismo. Agora, se você quer realmente um adoçante natural para você usar durante toda a tua vida, você vai usar o adoçante à base de estévia. Estévia, o que é estévia? Estévia é um arbusto originalmente do Paraguai, que os índios brasileiros já usavam centenas de anos atrás já usava estévia. E essa planta, ele tem um poder de adocicar 400 vezes maior do que o açúcar da cana-de-açúcar. E sem alterar a glicemia. Então, se você usa o açúcar oriundo da estévia, você tem um adoçante natural que causa praticamente, que até agora não se sabe nem o efeito colateral da estévia, que você pode adoçar todos os seus alimentos. E, doutor Evaldo, quais são as principais doenças causadas pelo consumo excessivo do açúcar? A principal doença, se é que a gente pode chamar de doença, né, seria o envelhecimento precoce. Quer dizer, as pessoas são acostumadas a comer muito açúcar, elas envelhecem muito mais rápido. Além disso, tem duas patologias que são campeãs hoje em dia, que é a obesidade e a diabetes. Quer dizer, exatamente a obesidade e o diabetes que existe atualmente é exatamente pelo consumo excessivo de açúcar que a nossa população tem hoje em dia. Como eu falei para você, hoje em dia o consumo per capita de açúcar é em torno de 180 quilos. E tem mais, as pessoas que mais consomem açúcar no mundo são exatamente os brasileiros. Por quê? Porque nós somos os maiores produtores de açúcar. Quase que 70% da população mundial se alimenta de açúcar produzido no Brasil. Então, como nós produzimos muito açúcar, nós nos acostumamos a comer bastante açúcar. Então, isso pelo fato de nós termos essa alimentação rica em açúcar, nós temos exatamente o envelhecimento precoce, nós temos a obesidade e nós temos a diabetes. Além de outras patologias coronarianas que realmente matam com muita facilidade, simplesmente devido ao açúcar. Agora é importante dizer que o vilão não é só o açúcar. O açúcar é um tipo de carboidrato. Quer dizer, toda vez que você ingere um carboidrato, o que acontece? Esse carboidrato, lá dentro do organismo, ele vai se transformar em açúcar. Eu costumo dizer o seguinte, que o sonho de todo carboidrato é se transformar em açúcar. Então, quando você come carboidrato, isso está incluso todo tipo de carboidrato, massa, arroz, feijão, batata, carboidrato, no final da reação, ele vai se transformar sempre em açúcar. Então, não pense que você, eliminando o açúcar propriamente dito, você vai se livrar das patologias. Não, você também tem que ir uma dieta baixa em carboidrato. E também o carboidrato é uma alimentação que surgiu de um tempo para cá. Antigamente não se comia carboidrato. Então, se você quer ter uma alimentação saudável e você quer viver mais e melhor, então você tem que zerar a ingestão de açúcar. Isso você faz gradativamente e também ter uma dieta com baixo de ingesta de carboidratos. E quanto aos pais que, para entreter os filhos, dão doces, balas, que são praticamente só açúcar, como eles devem proceder em relação a isso? Todo esse processo começa exatamente na infância. O açúcar, ele causa um vício. A gente poderia até dizer que ele causa uma dependência. Então, se ao longo da vida você vai ingerindo o açúcar cada vez mais, você acaba tendo um vício de ingerir açúcar. É um vício como outro qualquer. Um vício como cigarro, como álcool. Você tem um vício de ingerir açúcar. Então, se os pais começam a dar para suas crianças, ainda recém-nascido, com mês, com ano de idade, para ingerir açúcar, eles estão incentivando essa dependência da criança ao açúcar. Então ela começa a querer cada vez mais ingerir mais açúcar. Se ele tiver um hábito exatamente o contrário, de não entregar ou não adoçar o alimento da criança com açúcar, essa criança vai ter
um hábito alimentar muito mais saudável e ela pode crescer uma criança saudável sem esse vício de comer açúcar. Olha, eu aprendi bastante e já vou mudar meus hábitos alimentares. Queria agradecer a sua presença, doutor Evaldo. Realmente, essa é a palavra-chave, mudança de hábito alimentar. E essa geração jovem como a sua, ela tem muito essa perspectiva de melhorar a qualidade de vida. A gente observa já muitos jovens que realmente eles começam a mudar essa perspectiva de vida. Por quê? Porque eles querem ter uma vida muito mais saudável. Obrigado a vocês, do Mundo Feminino. Continuamos com mais Mundo Feminino. Já imaginou sua escova durando vários dias? Veja só essas dicas do Mundo Feminino. Olha, gente, toda semana eu me pergunto por que minha escova não dura muito. Ela é muito bem feita, eu sou cuidadosa, mas meu cabelo não supera minhas expectativas de durar 3 dias com a escova feita. Se você aí de casa tem esse mesmo probleminha que eu, estou aqui com a Laís. Ela que é cabeleireira e prometeu nos dar várias dicas de como fazer a nossa escova durar. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Laís, que dicas são essas? Bom, primeiramente, uma escova para ela ser bem feita começa pela lavagem do cabelo, né? Você tem que lavar bem o seu cabelo, tirando toda essa oleosidade que temos no nosso couro cabeludo e fazer uma hidratação bem feita, porque isso vai indicar uma escova bem feita. O que é que podemos evitar para manter essa escova bem feita? Tá evitando estar passando as mãos nos cabelos, porque nossas mãos soam muito e acabam soltando a oleosidade. Essa oleosidade nós passamos para o nosso cabelo, né? E as dicas que podemos estar passando é estar usando aqueles shampoos a seco, para quem tem a raiz muito oleosa, que não dura uma escova com 2, 3 dias. Tá usando o talco também, que é muito bom. Tá sempre usando shampoos adequados para cada tipo do seu cabelo, né? Se o seu cabelo é um cabelo mais fino, se o seu cabelo é um cabelo um pouco mais poroso. E Laís, em questão do condicionador, tem gente que passa muito, tem gente que passa pouco. Isso interfere na durabilidade da escova? Sim, interfere, porque o condicionador, se você passa ele muita quantidade no seu cabelo, ele acaba pesando o fio. E se ele pesa o fio, quando você termina a escova, às vezes tem cabelo que não, mas tem cabelo que sim, que dá aquele aspecto de cabelo sujo, porque tá muito pesado e tem muito condicionador. Evitar estar usando muito condicionadores e evitar estar usando condicionador no couro cabeludo também, né? Porque isso vai acabar ativando a oleosidade. E na cidade que nós vivemos, por ser muito quente, o sol ser escaldante, né? Tem esses problemas de raiz oleosa e ponta seca. Procurar produtos indicados, né? Para cada tipo de cabelo e para esse tipo de clima que nós vivemos. O queridinho das mulheres é o shampoo a seco hoje em dia. Ele realmente é eficaz? Ele dá uma amenizada na oleosidade, né? Então tem as suas eficácias, né? Por ele estar ajudando, para quem não pode estar fazendo, por exemplo, 2, 3 escovas por semana, mas quer que a escova dure pelo menos 3 dias. O meu cabelo, por exemplo, ele é um cabelo oleoso, então eu faço uso de shampoo a seco ou talco no 2º ou 3º dia de escova, porque nem sempre a gente tem tempo de estar lavando o cabelo todo dia, um dia sim, outro não. Então, tem as suas eficácias. Espero que você aí de casa também tenha aproveitado. E queria agradecer a sua presença, Laís. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Eu é que agradeço. E continuamos com o Mundo Feminino. E agora vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, já já tem mais Mundo Feminino. Você, mamãe, que já está pensando em organizar a festinha do seu filho, veja só todas essas opções. Organizar a festa do filho ou da filha é sempre um momento de muita dedicação entre as mamães, afinal são muitos detalhes. E é por isso que hoje o Mundo Feminino vai te ajudar com algumas dicas. É possível mesmo, gastando pouco, fazer uma festa mais intimista, com poucos convidados, mas também uma festa bonita e organizada? Sim, inclusive nós temos já muitas coisas decoradas e temos também nossa gráfica, nosso setor de gráfica que pode estar personalizando com o nome do seu filho, né? E inclusive nós temos também nosso setor de balão, que você pode estar fazendo sua festa de copa, né? Tem uns copos já também personalizados, mas também temos a opção de você personalizar. Inclusive temos long drinks que dá para a mãe personalizar, que ele custa de R$ 1,50 até R$ 2,00. Fora a personalização que nós cobramos por folha, né?
mas que vai sair bem em conta. As mães não têm tido tanto tempo, mas mesmo assim elas querem de alguma forma organizar a festa do seu filho. Isso é bom, envolver a família, a própria criança também nessa escolha? Sim, é muito bom. Inclusive nós temos mães que trazem as crianças para que eles possam estar eles mesmos escolhendo frases para personalização, escolhendo suas lembrancinhas, seus mimos, né? Isso é muito legal, até gostoso pra gente que está aqui no atendimento, né? E a gente fica muito feliz com a participação de toda a família. E a ideia dessa mesa que você montou aqui, né? Nós nos aproximamos da Copa do Mundo e você trouxe essa proposta. Quanto mais ou menos a pessoa vai gastar com uma mesa como essa, por exemplo? O que sai mais assim, um pouco maior o valor é a questão do balão, né? Ele sai mais ou menos uns R$70, do jeito que tá aí, mas é uma decoração única que dá para personalizar praticamente a mesa toda, né? Não vai precisar mais praticamente de quase nada para personalização. E temos também os copos, né? Como eu já havia dito, temos alguns painéis também que dá para a mãe estar usando até mesmo para fotografia dos convidados. E temos os mimos, temos também algumas lembrancinhas que tem a opção de personalizar. Então, assim, cada item desse tem um valor, um custo bem pequeno, né? Eu montei uma mesa prática, com poucos itens, né? Mas que você pode ver que se você colocar uns 15 de cada, vai encher toda a mesa e vai sair bem em conta. Essa mesa aqui, ela em média, ela não vai passar de R$300. Então é um valor que pode caber no bolso da mãe? Com certeza, né? E vai ser bem prático, porque a mãe já vai levar tudo só no ponto de colocar na mesa dela. Inclusive, nós sempre perguntamos qual o tamanho da sua mesa, para que a gente possa estar colocando a quantidade certa de itens, para que não fique muito poluído também, né? A mesa dela. Então vamos para a nossa próxima dica, pode ser? Sim, vamos. A gente montou uma mesa bem simples e prática também, como da Copa, mas com a personalizaçãozinha bem legal, que você vai estar encontrando, né? Painéis, você vai estar encontrando desde da caixinha para pipoca, para docinhos, os copos personalizados também já contém a temática de junina, né? E vale lembrar também que nós temos também, além da decoração, a gente também vai ter muitos produtos para uso, né? Para vestir as crianças, os pais. A mãe pode também, de acordo com aquilo que ela pode encontrar na loja, criar outras coisas também em casa? Sim, ela pode criar. Inclusive, nós temos aqui uma equipe bem grande de vendedores que está disponível para estar ajudando a mãe a criar, né? Porque muitas vezes a mãe chega aqui na loja, ela já vem de casa com já tudo preparado em mente. Então a gente consegue sim montar tudo que ela deseja, inclusive mesmo que falte algo já personalizado, mas nós temos a gráfica, né? Inclusive a gente tem os nossos balões metalizados, que a gente consegue personalizar assim com o tema de junino, para a mãe estar montando a mesa da sua criança. E quanto mais ou menos a mãe vai gastar com uma mesa semelhante a essa? Uma mesa mais ou menos desse tamanho, ela vai gastar de 300 a 400 reais. E a gente a gente já tem também até nosso algodão doce, que já vem no copinho, né? Só no ponto também dela personalizar. E temos também um adesivo que ela já pode estar levando para casa e colocando no copinho, né? São muitas opções. Muitas opções, desde da decoração até os comestíveis, pipoca, tudo, refrigerante. Dia dos Namorados está chegando e o mundo feminino traz várias opções para você surpreender. E esse mês não tem como não falar em amor. Dia dos Namorados chegando e o mundo feminino hoje vai conversar com a Luana Teles. Conta pra gente como é esse seu trabalho de decorar o amor. É maravilhoso, né? O amor basicamente está em tudo. Se resume em tudo, romantismo, tanto para casal, mãe, irmã. Então é muito bom, é gratificante a gente fazer parte da história de um casal que está tentando ou começar a namorar ou terminou um relacionamento e está querendo voltar. Então a gente acaba se envolvendo. Então é gratificante, é bom trabalhar nesse meio do amor, né? O Dia dos Namorados, então, é melhor ainda. Muita emoção misturada nisso tudo, né? Fazer esse seu trabalho com amor
Quem é que mais te contrata, a mulher ou o homem, para fazer decorações? E geralmente, onde são essas decorações? Como é que é? A minha clientela hoje se resume em 80% masculina. Os homens estão no auge. Muita gente quer fazer a decoração, ou quer fazer um pedido de namoro, ou quer reatar. E então a decoração hoje é o foco. Mas fora isso também eu tenho diariamente caixinhas de brigadeiro pedindo em namoro, ou feliz um mês de namoro. Sempre tem uma comemoraçãozinha, por mais que seja pequena, mas sempre tem. Agora, Dia dos Namorados chegando, imagino que você não pare um segundo, né? Você não para. Os homens te procurando, querendo fazer surpresa para a namorada. É sexta de café da manhã, por incrível que pareça. Esse ano é sexta. Já estou na correria diária com sexta de café da manhã, porque eu também trabalho com isso. E os pedidos mais em altas agora são sexta de café da manhã. E para aquela namorada que quer fazer a surpresa para o namorado, qual a dica você deixaria? Pétalas, chocolate, cesta de café da manhã é uma boa, já adorei. Eu dou a dica de decoração de ambiente, porque não deixa... é o velho clichê que é romântico e está em alta. Sempre está em alta, não deixa de ter. Então eu dou a dica de pétalas, velas, bolinho de comemoração, doces, que o amor é doce, então tem que ter. A gente está aqui no Parque da Cidadania para fazer uma surpresa, um pedido de casamento. Conta pra gente como é que é. Muita emoção fazer parte desse momento, e hoje é uma história muito linda de amor e doença, e tristeza e alegria, filho. Então é muito bom fazer parte desse momento e desse pedido que ele vai fazer para ela. No caso é surpresa, ela está chegando, então é muita emoção junta. Que lindo! E o Mundo Feminino vai contar todos os detalhes para você agora. Você aceita se casar comigo? Que momento lindo, super emocionante. Luíse, como é a hora do sim? Eu nunca imaginei, porque ele é bastante tímido. Aí a gente marcou, mas não era aí pra gente vir pra cá, pra ele me pedir em casamento. Eu tô super surpresa. E pra você, como foi pensar nessa surpresa pra ela? Eu falei com minha sogra. Aí eu marquei e ela já estava no pé. O que é, amor, que vocês vão fazer? Aí eu, não, eu vou comprar um carrinho para você, para você vender suas coisas. Aí ela, ah, pois tá bom. Aí isso foi. Nós estamos aqui. Então ela pensou que a surpresa seria outra, que iria ganhar um carrinho. Me conta a história de vocês. Há quanto tempo vocês estão juntos? Há 3 anos a gente está junto. No começo foi bem difícil, mas a gente lutou pra gente estar junto e a gente conseguiu, e hoje a gente tá aqui. Vocês têm um bebezinho, né? Que faz parte desse amor, dessa união. Isso, meu filho foi uma bênção de Deus na nossa vida. Firme e forte, e agora vão se unir de verdade, o casamento. Já tá pensando em tudo, vestido, véu, grinalda. Toda mulher sonha com esse momento, né? Eu sempre fiquei no pé. Que dia que a gente vai casar? Quando é que a gente vai casar? Ele logo, logo. Só tem paciência. Mas eu não tenho paciência. Quando eu quero uma coisa, eu quero agora. Se não for agora, eu não quero mais. Agora. E tem que ser agora, porque eu quero agora. Ficou linda essa surpresa junto com o Mundo Feminino. Desejamos a vocês muitas felicidades e parabéns ao casal. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. E é nesse clima de amor e romantismo que o Mundo Feminino deseja a você um feliz Dia dos Namorados. Espero que você de casa tenha adorado essa surpresa também.
E durante todo esse mês dos namorados, você pode mandar uma foto para o nosso Instagram, @PGM Mundo Feminino, de você com a sua namorada ou namorado, que a gente vai mostrar aqui. É uma grande surpresa também. Mundo Feminino, infelizmente, chegou ao final. Um agradecimento super especial à Kempf, responsável pelos meus looks modernos, à Spa Belly e ao Hospital Plastimed. Aguardo você no próximo sábado, aqui na TV Cidade Verde.